Está começando mais um Feira Pod. E assim, ó, você que fica o dia inteiro na internet reclamando que Feira é uma cidade ruim, que Feira é isso e aquilo, e não se move pra fazer nada, a gente resolveu trazer uma pessoa que se movimentou e o projeto dela já ganhou o Brasil e quem sabe o mundo. Porque na minha frente, Ana Paula, Dados Abertos. A gente escutou esse nome, hein, diretor? Se concretizou um sonho. Na minha frente, Ana. Ana, essa é sua câmera. Dê seu alô pra galera e vamos iniciar a nossa conversa. Alô, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ana Paula, Dados Abertos Feira. Ana tá tímida, Rodrigo. Eu tô sentindo que Ana... Tô tensa aqui. Tá tensa. Algumas cervejas, talvez. Qual eu acabei de passar. Ana, muitíssimo obrigado por estar aqui. Como o Rodrigo falou, o seu nome já era mesa de discussão desde o início. Já tô sofri até bullying, teve o período nessa parte. Mas aí veio aquelas coisas do acaso, né? Foi quando o pessoal falou, Ana tá vindo, tal, ela não tá aqui no Brasil e a gente vai falar sobre isso. E aí, Ana aqui, a gente fez um passe de mágica, a Ana chegou aqui. Cheguei. Ana, conta pra gente o que é o Dados Abertos, como é que começou isso, enfim. Então, tem uma história legal sobre Dados Abertos. Eu moro fora de Feira, já tenho uns 8 anos. Pode falar. Mas eu ouvi falar que é quase igual de onde você mora. Primeiro eu fui morar em Belo Horizonte, na verdade, para fazer um mestrado lá. Aí morei 4 anos lá em Belo Horizonte e atualmente eu moro em Berlim, na Alemanha, e já tem 4 anos também que eu moro lá agora. E chegou um momento que, principalmente no início, né, da minha chegada na Alemanha, que eu queria saber o que estava acontecendo em Feira. Porque eu sempre vim, uma vez por ano para visitar meus amigos, minha família. E eu queria saber o que estava acontecendo em Feira para poder tentar contribuir de alguma forma. Porque quando eu cheguei lá na Alemanha, tudo já estava meio que pronto lá, né? E sempre, quando eu encontrava coisas prontas, coisas que eu pensava, seria super legal que tivesse em Feira, algo assim, dava aquela coisa de, mas o que será que está acontecendo em Feira nesse sentido? Por exemplo, eu gosto muito de pedalar. Nada chique nem nada. Só ir pro trabalho, ir pra academia, ou então simplesmente pegar a bike e sair pela cidade. Eu sempre pensava, Feira é uma cidade plana, é uma cidade que daria para se locomover tranquilamente de um lugar para outro de bicicleta. Já tem algumas pessoas que fazem isso, mas você não vê ciclovias. Você tem uma ciclovia no SIM, que é só para a pessoa pegar a sua bike, chegar lá, dar a volta. Exato. E depois voltar. Não é feita para a pessoa sair da casa dela e ir até o trabalho dela, ir até a universidade, ir em qualquer lugar, entendeu? Ir num parque. E eu ficava pensando nisso, poxa, velho, como é que tá isso em Feira? Seria massa se tivesse alguma iniciativa, alguma coisa. E, por coincidência, né, na verdade, já tem iniciativas de ciclistas e tudo, só que não é muito a minha área, assim. E eu queria usar o que eu sei para poder contribuir de alguma forma. E eu sou programadora, né? Mas, voltando ao início, eu tinha que começar de algum lugar. Eu tinha que conhecer primeiro quais eram os problemas da cidade, porque como eu não moro aqui há muitos anos, eu não estava tendo muito contato. Só ia ter, o que meus pais falam, que os meus amigos falam, mas eu ia ter a minha própria vivência. E foi aí que eu comecei a seguir Rafael Velame no Twitter, para poder acompanhar o que estava acontecendo. Na verdade, eu não segui só ele, né? Eu comecei a seguir, Acorda Cidade, Blog da Feira, Velame. E aí eu comecei a acompanhar todos esses veículos de feira. E um dia eu estava ouvindo Velame na Rádio Globo, e ele pegou e falou sobre a merenda das crianças, fez uma denúncia, que estava faltando merenda nas escolas municipais, e aquilo me deixou muito puta. Porque eu já sabia que várias crianças no Brasil, a única refeição que elas têm é a refeição da escola. E muitas, inclusive, hoje em dia estão desmaiando, passando fome, por conta da falta dessa refeição em todas as escolas, né, públicas. E aquilo me deixou muito indignada, assim. E eu pensei, o que dá para fazer em relação a isso? Aí, por conta das comunidades de programadores, eu já sabia que tinha um negócio chamado Lei de Acesso à Informação e Portal da Transparência. Perfeito. Aí eu, poxa, velho, tem esse negócio aqui que o governo tem que disponibilizar os dados e tal, eu vou lá ver.
E aí eu entrei no site do Portal da Transparência de Feira e é simplesmente lamentável. Você entrar hoje é o mesmo site dessa época, que deve ter, sei lá, uns 3 anos mais ou menos. Não mudou nada ainda? Não mudou nada. Continua assim, muito ruim. Se você entrar no site das licitações, você tem lá o ano, o mês. E aí, se você quiser saber algo sobre a merenda, você tem que clicar em cada mês de cada ano e você, por conta própria, dar um Ctrl F ou ir lá e tipo, ficar lendo até achar. E eu pensei, pô, isso aqui, pô, não dá isso aqui. Aí eu resolvi criar um site bem basiquinho ali, raspando as informações do site da prefeitura. E esse site tinha uma barrinha de busca bem simples, e eu digitava merenda e eu conseguia ver informações sobre a merenda. E foi aí que eu entrei em contato com o Velame, eu falei, eu fiz esse site aqui e tal, na verdade foi um tweet meu, eu fiz esse site aqui, e aí a gente começou a conversar sobre isso, tipo, porque ele começou a achar mais informações por causa do site meia boca que eu tinha feito. E aí a gente começou a colaborar mais. Tem o diário oficial, tem os contratos. E aí eu fui começando também a me aprofundar mais, a tentar entender mais o que eram dados abertos, quais eram as leis em torno dos dados que deveriam ser disponibilizados, quais são os prazos da lei de acesso à informação e Sim. tudo isso. E quando você fala isso, Ana, tem uma coisa aí que, assim, hoje a gente tem a lei de acesso à informação, a questão da transparência. Mas aí é saber de ti que, ao menos quando eu adentro nesses sites para obter informação, é como se fosse assim, a informação está lá, mas não é para você encontrar. Você está falando de feira, mas se você também colocar ali no tribunal, no TCM, Tribunal de Contas dos municípios, eles colocam o PDF escaneado. Uhum. Por quê? Não dá para fazer busca? Não dá para fazer busca. E ainda coloca, às vezes, aquelas informações, aquelas informações de balanço e de demonstração de resultado na área pública. Velho, aí tem lá os balancetes, às vezes eu já vi de Banco do Brasil. Velho, aquilo ali é para você, a não ser que você seja um auditor. E aí é isso que eu quero saber de ti, para encontrar essa informação lá dentro. É muito complicado, porque do jeito que a lei foi escrita, ela deixa margens, assim, para os órgãos públicos, tipo, fazerem o que quiser. Andar ali, tipo, no limite da lei, né? Às vezes, na prefeitura de Feira acontece isso. A gente faz o pedido de informação e eles respondem. Tá no site do Portal da Transparência. Tipo, meu amigo, se eu me dei o trabalho de escrever isso, significa que eu já procurei. Você que se vire. E não tem... na lei não tem essa parte de, tipo... Os sites, os órgãos públicos precisam pensar em usabilidade. Elas precisam criar uma experiência de usuário que seja fácil para as pessoas acessarem a informação, que seja buscável, que seja exportável num formato aberto, que as pessoas consigam analisar os dados. Então, assim, já é difícil, porque quando você pensa sobre esses termos, sei lá, LDO, LOA, licitação, quando você vai pensar, as despesas, sei lá, liquidação, pagamento, qual é a diferença? É muito difícil, a pessoa tem que estar muito empenhada para poder, entender. E hoje, no Brasil, as pessoas elas já estão lutando com vários outros problemas e elas simplesmente não têm mais energia para poder ficar pensando sobre isso. E aí, Ana, já te passo, mas assim, qual a caixa hoje, digamos assim, ela é mais bem guardada, a nossa Câmara ou a nossa Prefeitura? Quem é mais obscura no sentido de... Informação. Inacesso às informações, não acesso às informações? Eu diria que de longe a Prefeitura. Por quê? Pelo seguinte, acho que a Prefeitura é muito mais complexa, primeiro, porque você tem várias pastas diferentes, você tem uma outra dinâmica. E o legislativo, eu diria que é mais restrito, porque você tem, os vereadores criando os projetos de lei, os requerimentos, medidas, emendas impositivas, você tem todas essas coisas. E na prefeitura você tem muita coisa acontecendo. Mas, comparando o que a gente já fez no Dados Abertos de Feira, nos dois órgãos públicos, o que a gente tem hoje a Câmara Municipal responde aos nossos pedidos de informação, a prefeitura nunca responde. De quanto em quanto tempo a Câmara? Como assim? Pedir uma resposta, eles cumprem o prazo
Eles Legal. têm cumprido o prazo. No início não era assim, mas depois que a gente saiu da TV Subaé, tipo, botando a boca no trombone, aí as coisas mudaram. Mas pelo menos mudaram, porque ninguém nunca tinha chegado lá para pegar e falar assim, eu tô querendo saber aí... Quanto você gastou? Quanto você gastou? Na verdade, a nossa pergunta era, eu quero saber quem é que tá vindo para sessões, porque o povo votou em vocês, mas ninguém sabe quem foi que estava aqui e quem não estava. Porque tem um painel, para quem está assistindo e não tem esse conhecimento, na Câmara tem um painel eletrônico em que os vereadores, quando chegam, eles Bota colocam... digital. Eu não sei se é digital uma senha, mas eu sei que eles têm que informar se estavam lá ou não em sessão. Até para discussão, votação. Isso, exatamente. E aí... E aí foi uma luta para conseguir informações desse painel. A Porque gente eles conseguiu, tipo, falavam outro o quê? dia. Eles falavam o quê, geralmente? Falava, não, essa informação a gente vai disponibilizar no site. Então, eles começaram a disponibilizar, tipo, a partir do ano passado, mas a gente queria os dados históricos, porque o painel tá lá desde 2017. E a gente queria fazer essa análise, né, para saber, tipo, quem tava lá e quem não tava. Porque é um direito de cada um de nós aqui. Imagina, você contrata uma pessoa para trabalhar para você e essa pessoa não quer dizer que dia ela foi trabalhar ou não. Ou o que foi que ela fez. É simplesmente absurdo. Passaram Os dados anteriores? os dados anteriores. Mas aí a gente volta para aquela questão do formato. Passaram no formato... formato XPS. Eu fiquei, que te acha formato XPS? Lá vou eu, formato XPS, Microsoft. É o PDF da Microsoft. E aí a gente teve que escrever um programa para poder ler esse formato, depois pegar esse bloco de texto, transformar num formato que fosse acessível para a máquina. É porque aí vem a boa e velha questão. Ana. Eu acho o Estado brasileiro extremamente ineficiente. Uhum. Ele é extremamente burocrático e ele é extremamente, independente de que governo for, autoritário. Porque isso, o que você acabou de falar, me marca muito como é que você contrata alguém, a gente contrata o prefeito, a gente contrata os vereadores para ter situação de tomar carteirada, tomar posição que está desacatando, tomando processo, e isso tudo acontece com o dinheiro que você paga a ele. Uhum. E quando eles fazem esse tipo de posicionamento, que eles dificultam, eu não estou falando da nova legislação, nem de nenhuma, eu nem conheço, eu estou falando de um âmbito geral que eu vejo como é que o executivo e o legislativo do país inteiro praticamente funciona. Eles não facilitam. Eu sou designer. Se você quer passar uma informação fácil, a sua função é colocar um gráfico o mais simples possível. E você me fala que os dados vêm num PDF com um monte de sigla que ninguém entende e que ninguém... E eles acham que é normal. A prefeitura não responder é normal. E é como você falou, às vezes eu tenho a impressão que eles fazem a gente ficar numa corrida de ratos pra gente não ter tempo de olhar pra eles. Ou então pra cansar. Eu acho que às vezes fala pessoal, mas a corrida de rato, Diego... Vamos dar um molho... Diego, neles, mas o que eu essa menina vai desistir. Vamos dar um molho neles ou nela, mas ela vai cansar, pra mim não é possível. É um pouco mais profundo. Essa corrida de rato por que não se resolve os problemas principais, estruturais do Brasil? Educação. Por que ninguém nunca resolve o problema da educação? Porque, na minha opinião, se você não resolve o problema da educação, você vai ter um povo que vai ter dificuldade lá na frente, em qualquer área, até na saúde, porque uma pessoa sem educação, ela não vai saber se cuidar. E aí você não tem tempo, ou você vai pro posto de saúde, que é sucateado, ou você vai olhar dados do que a prefeitura está gastando e como está gastando seu dinheiro. Uhum. Infelizmente é dessa forma. Mas assim, eu admirei quando eu vi seu projeto, como eu falei com você fora. Meu irmão é desenvolvedor, ele me mostrou, eu falei, massa, uma coisa que como designer eu penso, algo fácil para se poder entender o que é que está acontecendo na cidade. Uhum. Depois da minha indignação, eu te faço uma pergunta. Os dados abertos... Desabafo aqui, é um desabafo que eu fico cortado. Desabafo aqui, ó. Eu vou começar a trazer meu terapeuta para sentar do meu lado. Porque, Ana, os dados abertos hoje ele se tornou melhor do que o portal da transparência. Isso é óbvio, mas assim, tem todas as informações que estão no portal da transparência, eu consigo ler de uma maneira mais fácil nos dados abertos? Depende do que, por exemplo. Hoje a gente conseguiu uma integração com os dados da Câmara de Feira. Então, justamente porque a Câmara Municipal se abriu mais para poder cooperar com a gente,
Hoje a gente consegue integrar com o banco de dados deles, então se você entrar no nosso site, você vai poder fazer buscas, filtrar várias coisas das despesas, receitas, licitações da Câmara, contratos, mas a gente não pode dizer o mesmo da Prefeitura. A gente já consegue saber, digamos, quantos assessores os vereadores têm, Não. salários que cada um recebe, como no portal da Câmara Federal, que você chega lá e aí sabe o quantitativo de assessores, quanto cada assessor está recebendo. Não, infelizmente não. Pelo seguinte, hoje, inclusive, por coincidência, eu tive uma reunião com o vereador Jonatas Monteiro. O Rasta. O Rasta. Queremos você aqui, Rasta. Já pediram você aqui. Já pedi, exatamente. Aproveitar o Fica aí o gancho de aviso. Ana. Marca ele lá no Twitter, viu, Ana? Tá bom, pode deixar. E aí, uma das coisas que a gente discutiu foi a digitalização da Câmara Municipal. Por quê? Há um tempo atrás, o projeto entrou em contato com a ouvidoria da Câmara para a gente pedir os projetos de lei. Porque o que acontece hoje? Pô, a gente tem os vereadores, nós elegemos eles e não tem os projetos de lei que eles submeteram. Então, se você, sei lá, votou em X, você chega lá, eu quero saber o que foi que esse cara ou essa moça andou fazendo. Você tem que ir presencialmente, a depender, Exato. até lá. Ou fazer um pedido de E informação. eles vão te dar um catatal de papel mostrando onde está e como está aquele processo. Primeira Esse votação, trâmite segunda todo, votação. ele não é feito de maneira digitalizada. E aí a gente entra num problema de transformação digital, não só dentro do município, mas também no governo de maneira em geral. Porque como é que eu posso pedir para a Câmara para, me dar uma API, por exemplo, para a gente criar aplicativos, ou criar um bot, ou fazer qualquer coisa do tipo, se lá dentro não está digitalizado? Significa que eles vão ter que abrir uma licitação, alocar um time para poder criar um site para poder atender às nossas necessidades. Então, isso não é viável. Então, a gente passa por isso. E a API, só para traduzir e trazer para o público geral, me corrija, é o que a gente fala aqui no português da API, para justamente poder fazer a integração com os sistemas. Você ter Isso, é uma maneira de expor os dados para comunicar com outros sistemas. Isso. E tem um caso até interessante que ilustra bem isso, que no início a gente não tinha essa integração com a Câmara, né? Então a gente criava programas. Isso é maravilhoso de já ter isso é muito legal. Essa integração. Salve Colbert. Se liga aí, Colbert. Por favor, Ana. No início, na verdade, antes de ter essa integração, a gente fazia raspagens, né? Então, a gente criava vários scripts lá, os spiders, para poder simular um ser humano indo lá no portal da transparência, raspar os dados e salvar no nosso banco. E aí, eu fiz isso para a Câmara e para a Prefeitura. E beleza, estava tudo funcionando na minha máquina, show de bola, vamos colocar em produção. E aí, no dia que a gente colocou os raspadores da Prefeitura em produção, o portal da transparência de Feira caiu e de São Gonçalo também. Porque estava tudo no mesmo servidor. E aí foi uma confusão, porque aí a gente foi pro rádio reclamar. E aí o pessoal pegou e falou que não, que na verdade a culpa era nossa, que a gente estava acessando muito. Isso que eu ia perguntar, foram muitas raspagens, muitos acessos ou não? Olha... Ou eles imaginavam que ninguém ia fazer aquilo e quando alguém começou a fazer... O nível de acesso que tinha era muito menor do que os nossos programas raspando toda hora uma página. E aí, a cada vez que a gente acessava uma nova página e, pegava o banco de dados todos, aquele volume enorme de dados, porque eu imagino que não tivesse otimizado e tal. Mas, de todo jeito, a gente teve que pegar e tirar esses programas, e até hoje não roda mais, justamente num acordo para não onerar o serviço público. Para que Feira de Santana e São Gonçalo continuem com seu portal da transparência. E aí, Rodrigo, como é que você está se sentindo enquanto cidadão? Um otário. Na moral. Tá indignado, viu, diretor? Não. Tá indignado, viu? Olha... Tem que ter paciência. Não sei se é mais só paciência. É porque assim, eu não sei se é mais só paciência. A gente tá em 2021, entrando em 2022, enquanto se tá discutindo o metaverso, a gente tá discutindo que a prefeitura de Feira
E a Câmara de Vereadores ainda não digitalizou o sistema deles. E que nem aguenta muito acesso. Não aguenta mas é muito porque acesso. quando você pensa em muito acesso, Diego, com isso, porque senão vai cair tudo. Mas o que eu e penso... você vai ser culpado. Mas o que eu penso, Diego, pode ser até pensado para pegar pouco acesso, porque se tiver muito acesso, eles vão pensar, por que tem tanta gente entrando no portal da transparência? Alguém alguma hora vai... Isso é probabilidade. Alguém alguma hora pode achar, supostamente, algo errado no processo. E assim... o que eu volto a falar, é uma corrida de rato que parece que é programada. Porque Feira é a segunda maior cidade da Bahia. E tá entre as grandes cidades do país. E a gente não consegue resolver isso. E aí vem Ana Paula com uma equipe gigantesca, que eu vi no site. Convido todo mundo a entrar no site e olhar a equipe. Vocês fazem um processo que os dados abertos já espalhou pelo Brasil, correto? Sim. E fica tipo como se estivesse enxugando gelo. Às vezes eu tenho essa impressão que fica tentando enxugar gelo. E não é pra desistir, não. Tem um apoio. O Ferapod apoia. A gente tem que continuar com esse processo. Mas eu começo a me questionar. E aí eu pergunto, o que se discute tanto na Câmara de Vereadores que não se discute isso? E até a questão dos gastos, Ana. Você falou aqui uma palavra que para mim é muito importante, que é a questão da transformação digital. E aí isso só me lembra... para você que está assistindo ou ouvindo a gente, como é que é lá na Câmara tem a tiazinha ou o tiozinho da ata. E aí essa pessoa, se eu não estou enganado, ela não está com um computador até então, quando eu ia. Ela faz essa questão da ata, salvo engano, Eu não sei. de forma manual. E você tem isso. Eu sei que é gravado, tem a parte de áudio que ela é capturada e aí tem lá as discussões. E é tanto que os vereadores falam assim, eu quero que coloque isso em ata. E aí você pensa num Mas aí você tem, falando em ata, por exemplo, desde que a gente começou o projeto e a pressionar a Câmara, por exemplo, não só a lista de presença dos vereadores foi disponibilizada no site, mas as atas também. E isso possibilitou que no ano passado a gente fizesse uma análise do quanto os vereadores estavam falando sobre a pandemia e quais eram as ações que estavam sendo tomadas. Veio com os dados a partir da ata. Não, mas veio em doc? Em doc. Ou então já está pelo computador, alguém depois digitou. Não, é digitalizado. De alguma forma é digitalizado atualmente. Eu não sei só se, tipo, primeiro a pessoa faz no papel para depois passar para o computador. Entendi. Mas assim, o ponto é, eu também fico super indignada, sabe? E, tipo, tem dia que eu tô zen, mas tem dia que simplesmente eu quero pegar uma vassoura e quebrar os vidros da prefeitura inteira, entendeu? É tipo, de raiva, porque... Assim, é fazer a gente de otário o tempo todo mesmo, sabe? Só que a população tem uma responsabilidade nisso. Porque várias vezes no início as pessoas, tipo, iam perguntar a Velame ou perguntar para outras pessoas do grupo, assim, o que essa menina quer? Ela tá querendo se candidatar a vereadora, não é? Eu morava lá na puta que pariu, velho. Eu só ficava me divertindo com isso, porque... Que sacanagem. Falava, gente... As próprias pessoas não estão acostumadas a se envolver com o público, né? E não só do lado dos governantes, mas também, tipo, como cidadão. A gente não sabe ser cidadão ainda. A gente precisa aprender que, se a gente não tem uma praça legal, se a gente não tem uma ciclovia, é culpa nossa também. Exato. E as pessoas, elas não entendem que, tipo, o voto, ele tá ligado com a política pública. Ele tá ligado, tipo, com o preço do gás, ele tá ligado com o dia do lixo, da coleta de lixo funcionar, com a segurança. Então, as pessoas, elas precisam conectar isso. Mas, como eu falei no início, é muito difícil quando você tem outras prioridades, outros problemas acontecendo. Vamos lá. Hoje o Dados Abertos, ele é aberto? O que eu falo, assim, a programação que vocês desenvolveram, qualquer dev pode pegar, 100%. Qualquer desenvolvedor pode pegar e dar andamento, melhorar. 100%. Tudo que a gente faz está em código aberto, tudo. E como foi formar a equipe? Porque você falou que estava, no caso, em BH, e aí foi para Berlim e queria ter mais informações de feira. E aí quis ter acesso e tal, beleza. Mas aí era uma ideia
E como foi, tipo, o primeiro passo? Até para quem está escutando também, ouvindo, falar, pô, velho, eu posso fazer essa iniciativa em qualquer outra área, entendeu? Não apenas Com certeza. essa parte aqui de programação, mas fazer a ação e ir para a prática. Sim. Como é que foi isso? Então, como eu tinha dito, eu comecei a cooperar com o Velame, tipo, se acontecia alguma denúncia, alguma coisa, a gente ia lá, olhava nos dados, na licitação e tudo. E fui tomando gosto por isso, né? Só que muito cedo eu percebi que se não houvesse outras pessoas, aquilo não ia ser sustentável. Não ia ter consistência. Afinal de contas, o projeto ele tem várias frentes, ele precisa de várias coisas. Precisa de gente para fazer análise dos dados, precisa de gente para ler o diário oficial, para atualizar nossas redes sociais. São muitas coisas. Então, o que eu fiz foi, falei, Velame, vamos marcar um dia para a gente chamar uma galera, fazer uns cardzinhos aí digitais e, tipo, falar com a galera, ó, a gente quer discutir dados abertos e transparência em feira. Se você quer discutir também, chega aqui nessa cervejaria maravilhosa feirense e... Pode falar, não de marca. Eu ia brincar aqui agora, porque eu vi o do Ferapod do Matheus. Então nosso amigo Matheus. Salve, Matheus! Manda aí essa cerveja pra gente. Aí Matheus patrocinava o Ferapod e uma cerveja todo dia. Aí é seguro aquele rapaz. E aí a gente marcou lá nas Sertões, e foi lá que foi o primeiro encontro do Dados. Inclusive, eles organizaram um espaço pra gente, super legal. E aí eu falei, rapaz... Deu muita gente? Acho que não vai dar ninguém, só vai dar aí o Velame lá. No pior dos casos, a gente toma uma cerveja, tipo, show. Mas aí foram quase 15 pessoas, se eu não estou enganado, vários desenvolvedores, né? Tinha uma pessoa aleatória também que estava passando, ouviu a gente conversando, resolveu colar. E aí foi massa, porque a gente começou a discutir, tipo, pô, como é que a gente vai formatar isso? Qual vai ser a nossa direção, o que a gente vai fazer, o que é possível. E foi aí que começou, oficialmente, o Dados Abertos de Feira. Sabe o que é legal, Ana? Você, por mais que tenham sido 15, 16 pessoas, você começou a ter um pouco de capilaridade no processo. Você começou a incentivar as pessoas sem nada, sem prometer nada. Porque mostra que a gente tem interesse. Talvez a gente só fique meio por que caminho andar. Aí eu concordo com você. A equipe precisa de uma equipe para te dar suporte, para falar, ó, pessoal, tá rolando isso aqui. Porque hoje eu imagino, vamos lá, Diego, vamos supor aqui, se a gente resolvesse abrir um quadro no Ferapod, todo fim de episódio a gente chega e fala, ó, a gente vai trazer uma relação do que tá nos dados abertos. Uhum. E aí você, que é o formal da equipe, começa a ler, ó, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Será que tinha capilaridade? Talvez para as pessoas entenderem, pera aí, velho, isso aqui tá acontecendo? Somos um veículo digital. Imagine se a TV Subaia fizesse isso. O Sim. tamanho que isso ia ter. Porque não tem a parte de vagas de emprego? Sim. Vamos ver aqui o que o Dados Abertos está trazendo pra gente? Eu penso até numa palavra que para alguns pode soar como palavrão, mas assim, eu acho que ela traduz melhor, que é um dashboard. Imagine um dashboard mostrando como é que o dinheiro foi gasto. O recurso do mês foi gasto. Imagine, tanto por cento em educação, tanto nisso, tanto naquilo, tal. E aí você começa a ter uma noção e uma visão diferente. Se não estou enganado, recentemente estavam se falando em aumentar a verba, eu não sei se era da Câmara ou de onde era em específico, mas assim, é aquela coisa, por que aumentar? Quanto está se gastando? Por que é necessário esse recurso, entendeu? O que eles estão produzindo para pedir um aumento? Eu nunca vi se pedir aumento sem Por que a gente não sem faz uma produzir transformação nada digital mesmo, a Vera, e assim, aí você falando isso, eu tava lembrando, tem aqueles softwares básicos, gente, de você falar e ele simplesmente começa a digitar as coisas para você. Você pensa até que é bruxaria, a galera aí de Harry Potter, mas assim, velho, isso é possível, a gente tá caminhando para um 5G e o pessoal ainda tá aí digitalizando documento para facilitar a transmissão dos dados. Mas tem uma coisa também, quando você pega e olha num gráfico, tipo, esse mês gastou mais com saúde do que o mês anterior. E aí? Não disse se é qualitativo, não se foi qualidade. Tipo, entrar essa é a minha preocupação. Porque
muito cedo no processo a gente descobriu que esse tipo de informação, ela não diz, ela é interessante de ver. Tipo, uma pessoa nerdona, tipo eu, que gosta de, tipo, ver os gráficos, os dados lá e tal. E, tipo, é muito também. interessante. Só que, ao mesmo tempo, a gente está trabalhando com uma camada grande da população que é analfabeta funcional. E aí você tem que, tipo, saber interpretar um gráfico. Você tem que pegar e saber ler, tipo, sobre os números. Você tem que entender que, por exemplo, o mês de janeiro vai ser um mês diferente, porque de dezembro para janeiro vai acontecer a mudança do ano fiscal. Então, tem esses detalhes, assim, que nem a gente sabe. Porque, por exemplo, hoje a gente não tem uma pessoa de contabilidade especializada em contabilidade pública no projeto. Mas o que... Aí a gente volta para outra parte. O que poderia interessar as pessoas? E aí foi uma coisa que a gente fez, inclusive, foi noticiado pela TV Subaé, que foi, a gente fez um pedido de informação para a Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Eles responderam a gente pediu os dados de boletins de ocorrência dos últimos 4 anos em feira, com a localização, o endereço onde tinha acontecido o fato, qual foi o crime, gênero e cor. E aí a gente pegou e montou uma página, tipo um dashboard mesmo, com um mapa de calor desses crimes em feira. Porque todo mundo fala, feira é violenta. Mas, tipo, eu quero ver, exato. Aonde é que tá acontecendo? Aonde é que tá acontecendo? Por exemplo, no Feiraguai a gente viu que acontecia muito... Eu esqueci agora o nome técnico do crime, mas era tipo... Não, era... sei lá... Não, porra. Não sei, velho. Mas era alguma coisa assim, tipo... passando cheque sem fundo, saca? Estelionato. Tinha um nome específico com cheque. Certo. E isso foi super interessante de ver, sabe? E eu fiquei assim, cara, que loucura, né? É o pessoal de fora, né, que tá vindo aqui Vocês vêm passar o cheque aqui dentro. Pois é. E aí acabou... a gente acabou apresentando isso e as pessoas puderam ver, tipo, no meu bairro, na minha rua, acontece mais esse tipo de crime contra a mulher acontece mais em tal lugar, mais relacionado com tal cor, esse tipo de coisa. E daí, inclusive, a importância da pessoa dar queixa, né? Porque isso só foi possível porque alguém registrou o boletim de ocorrência. Uma pergunta desse mapa de calor da época. Qual era o lugar que mais se roubava celular? O local onde mais se roubava celular? Nossa, não lembro. Mas agora até eu tô curiosa. É possível ter acesso ainda a essas informações? Sim. Ou elas Esse já estão mapa? desatualizadas? Foi de que ano, Ana? Foi até o ano passado, na verdade, mas a gente fez esse ano, porque... Maravilha, tá novinho Show, ainda. velho, show. A gente vai botar o link na descrição, Exato. você Sim. passa pra gente, link na descrição. Link na descrição. No pior Fiquem dos casos, o tranquilos. link tá no nosso Twitter, mas eu acredito que tá no nosso blog também, se eu não me Mas a engano. gente pega lá o do Twitter já E pra tá no galera Instagram acessar, também, já pra vocês galera- conseguem ver a fotinha lá do Massa, mapa de pronto. Caixa calor. d'água do Tomba. Porque é extremamente interessante saber esse mapa de calor, eu já tinha visto na cidade de São Paulo. Mas antes de você mandar outro, Não era nem mandar, é complementar. Quando você falou isso, eu lembrei da pesquisa de mestrado de um colega de turma que ele fez a questão que ele era policial civil, então ele tinha acesso a essas informações e fez justamente um mapa da violência de Feira de Santana. Que interessante. Só qual é a diferença? Que lá está tudo exposto, está tudo aberto, e muitas vezes esse mapa, eu nem sei como é que ficou, mas assim, era muito interessante e ficou na questão mais academicista falando. E aqui não, você deu essa... mapa de visibilidade. calor é só você lembrar de Tropa de Elite. Vocês lembram? Não. Tu lembra da cena? Que o Por cara favor, pega... Eles estão discutindo, o André, ele faz um mapa dos lugares mais violentos da região que o batalhão atua. E aí, eles ficam numa guerra de pega o corpo, joga na outra área. Vocês não lembram dessa cena? Joga pra outra Minha área memória é péssima, que a eu teria que responsabilidade assistir do de novo. batalhão tava. Aí os caras pegam o corpo de novo e joga de novo. Aí eles, em vez de discutir a solução, eles falam... Porra, cara, você quer me fuder com isso aqui? Por que você tá fazendo isso aqui? Se morreu no mar, morreu na praia, afogamento. Vocês não lembram dessa cena? É maravilhosa. Clássica. Clássica, Padilha é um gênio. Se morreu no mar, afogamento. Se morreu no Brincando céu... com os dados. brincando com os dados. Mas é importante essa relevância porque eu aprendi com o passar do tempo que dado é fonte de tomada de decisão. É a principal fonte. Com certeza. Talvez a gente teria momentos bem melhores da nossa cidade se a nossa Câmara e nossa Prefeitura tivesse tudo digitalizado, que talvez teria um desenvolvedor que olhasse algumas informações dos dados abertos e pensasse, eu vou construir algo relacionado a que possa melhorar essa dor da cidade.
Sim. Eu tenho um amigo que é estatístico, na verdade ele é matemático, e aí ele fala de uns termos aí que pode soar como palavrão, que é a questão da literácia e da numerácia. Quando a Ana falou ali, que eu dei o exemplo do dashboard, é justamente isso. Às vezes as pessoas não têm essa numerácia para fazer essa leitura desses dados. E aí a importância de você ter um dashboard, né, complementando, e aí ter um texto de forma muito didática, explicando aquilo, para que quem clique ali entenda por que aquele gráfico está mostrando aquilo, de uma forma bem sintética. Não é à toa que a cada 10 episódios fazemos isso, hein? Ô, Ana, tem alguma cidade que está usando dados abertos que você consegue enxergar que está existindo melhorias e a prefeitura, os órgãos públicos estão contribuindo para o melhoramento da ferramenta? Sim, eu consigo lembrar Pode falar de Recife, por exemplo. Recife está interessada. Recife, por exemplo, durante a pandemia, ainda a gente ainda está na pandemia, né? Mas no início da pandemia, na parte pré-vacina, as pessoas estavam muito interessadas em saber, por exemplo, se havia uma incidência maior em homens ou em mulheres, em crianças e adolescentes, qual é que era o perfil do vírus na população, né? E aí, lá foi uma das cidades que conseguiu disponibilizar os microdados, que são, tipo, os dados anônimos, né, óbvio, mas, tipo, ó, no bairro tal, uma mulher preta, 49 anos, pegou Covid, teve os sintomas tal. E isso é muito interessante, porque os pesquisadores já conseguem fazer um trabalho mais aprofundado. Sim. E as políticas públicas podem acontecer baseadas nesses dados. Mas se uma pessoa quiser analisar esses dados, ou não só pensando no trabalho voluntário ou para conhecer a comunidade, mas até empresas também. Dados abertos traz oportunidade de negócio para empresas. Se as empresas, por exemplo, quisessem oferecer, sei lá, fralda geriátrica e que quisesse saber, por exemplo, bairros onde tem mais idosos, ela poderia pegar e utilizar esses dados abertos para poder conseguir esse tipo de informação. Então, a gente não está educado para saber sobre esses dados e qual é o potencial deles. Sim. Em feira, ano passado também, eu tinha falado com o pessoal da prefeitura, via e-mail, para poder disponibilizar esses dados. E no Twitter, né, claro, eu estava lá falando, não, gente, a gente tem que disponibilizar os microdados, que não sei o quê. E aí eu lembro que o Jônior Rego, o jornalista, ele foi meio que contra, assim, ele falava, não, vai criar um desespero, as pessoas vão começar a meio que ter... ai, meu Deus, esqueci a palavra agora. Vai enfatizar o preconceito em outras... com pessoas de certos bairros, coisas desse tipo. E aí acabou que, né, depois de certa pressão, a prefeitura começou a liberar os dados, os números de Covid por bairro. E aí o Jânio percebeu que não teve nada disso, que foi bom para as pessoas verem que, tipo, certos bairros estavam tendo mais incidência de Covid. E foi super interessante, porque, tipo, não doeu. Sim. E informou. E isso, inclusive, Ana, quando é interessante escutar isso, a gente falou do Recife, falou de feira, mas nos Estados Unidos, salvo engano, a política de quarentena, ela estava em determinados estados acontecendo por bairro. Então, você não fazia... Exato, você não fazia o isolamento, o fechamento de tudo no estado ou no município. Você pegava e falava, não, essa parte aqui está tendo uma incidência maior, a gente está fechando, então tem um lockdown ali, você fecha aquela parte. Então, mas por que isso é possível? Porque você está trabalhando com acesso à informação, com esses dados, com esses mapas de calor. Então, você sabia específico onde tinha mais incidência, onde tinha menos, então você fecha ali, em outra parte da cidade, continua. Que é diferente de você chegar e falar, não, vai fechar tudo. Trancar todo mundo. Qual é o futuro dos dados abertos? Vocês conseguem ter essa visão? Do dados abertos de feira? Então, hoje, a gente considera que a gente conseguiu criar um MVP da nossa ideia. Que era, tipo, raspar dados, transformar esses dados em dados buscáveis para as pessoas e dados onde pessoas pudessem baixar esses dados, informar a população também a partir desses dados. Mas para continuar com esse trabalho,
a gente vê pelo menos duas frentes. Uma frente a gente precisa de mais pessoas analisando dados para pegar tudo isso que a gente tem e, tipo, transformar em informação, como a gente falou agora sobre o mapa da violência. E uma outra coisa o Dados Abertos de Feira, ele acabou ficando conhecido na comunidade de dados abertos do Brasil. Então, hoje, quando as pessoas pensam em dados abertos municipais, elas lembram do Dados Abertos de Feira. Salve feira. Feira Barrinha, mundo. barril, pô. Aí falou, velho, esse pessoal de feira é muito ousado. Ai. Então, o que eu vejo pro projeto no futuro é que a gente pode ir para um passo adiante, extrapolar. A gente começar a produzir tecnologia que seja para cidades, não apenas para Feira de Santana. Show. Na verdade, esse acabou virando meio que o meu sonho, assim, a gente produzir coisas para as pessoas transformarem cidades. Porque toda cidade tem licitação, tem despesa, tem diário oficial. Então, quando a gente pega e começa a pensar tecnologias, usar inteligência artificial, mineração de dados e várias dessas buzzwords aí, para poder melhorar a vida das pessoas e, sei lá, virar um Google do dados abertos, eu acho que isso é fantástico. Show. E aí, velho, já pensou a gente chegar nesse nível, Ana, que seria, acho que, o nível de municípios, olha, contratando um exemplo aqui, tô, tipo, viajando mesmo aqui, contratar dados abertos para fazer tipo um processo de implantação desse sistema de dados abertos de transparência no município dele. Imagine o município contratar os dados abertos para implantar isso Os lá. Os dados entendeu? abertos virando uma startup. Exato, para implantar isso lá, entendeu, velho? Quero isso 100% transparente, entendeu? E ainda vou pagar. Quando se fala em dinheiro, eu acho meio complicado, porque as pessoas ainda têm muita desconfiança, sabe? Então, Como assim? elas sempre, pelo fato delas não terem uma educação cidadã, elas sempre pensam, sempre ficam desconfiadas, sempre pensam que tem algum interesse por trás, elas não conseguem acreditar que é genuíno, que é uma coisa, tipo, de verdade, né? E por isso eu prefiro sempre ter muito cuidado quando se fala em dinheiro, em contratação. Inclusive, já teve um município que procurou a gente para poder oferecer consultoria. E aí eu simplesmente indiquei outras pessoas, porque eu prefiro que a gente fique centrado no nosso objetivo, de simplesmente fazer um trabalho voluntário, um trabalho sério, de realmente melhorar a transparência e os dados abertos em feira. Entendi. Bacana. Me diga... Nobre. Muito Mas isso é difícil, porque para poder fazer um trabalho de qualidade, a gente precisa de gente, a gente precisa de dinheiro. Porque tem servidor para pagar, exatamente. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Mas então, é possível um meio termo? É o que eu estou buscando. É o que eu tô buscando, porque eu tenho o meu trabalho, né, em tempo integral, eu tenho minha família, os meus amigos, tenho outros sonhos, outras vontades e, tipo, trabalhar para o Dados Abertos de Feira em tempo integral às vezes é puxado. E você ainda é a cabeça de todo o projeto Dados Abertos? Sim, eu faço tudo ali, né? E aí, Ana, nossa, tem um bocado de coisa aqui, velho, mas vamos lá, vou tentar... E eu fico conversando pra caramba. Você parar aqui, velho. Ana, você falou uma coisa e, assim, como é que foi? Foi uma pesquisa qualitativa quando vocês analisaram a análise de dados das atas? Foi um misto, na verdade, porque como as atas elas são puro texto, a gente começou a fazer as análises baseadas em palavra-chave. Então, a gente começou a separar, tipo, Covid-19, com traço, sem traço, pandemia, esse tipo de coisa. A gente separou um grupo de palavras. Então, a gente filtrou todo esse texto para ver o que fazia sentido, né, e as frases. E aí, a gente passou para uma segunda etapa, que foi manual. Porque não tinha também tantas atas assim. Na época, acho que foram 20, 30 atas que tinham menções à Covid. Ah, entendi. E foi assim, foi bem no início da pandemia, eu acredito. E aí, essa segunda parte foi ler cada trecho, ver quem foi que falou o quê, marcar quem foi que falou, e se a pessoa estava falando, tipo, só besteira, tipo,
Porque não me vacino e nem vou me vacinar, esse tipo de coisa. E... Meu Deus, ainda tinha esses testemunhais, né, velho? Risos. E aí... Meu Deus do E aí a céu, gente tinha velho. que marcar quem foi que disse e se houve alguma proposição de ação. E, tipo, acho que 90% do que a gente identificou era só bobagem. Assim, 80%, 90%, se eu não estou enganada. E só, tipo, uma porcentagem muito pequena era alguma ação. Tipo, a gente vai distribuir máscara para a população mais pobre, a gente vai, sei lá, obrigar todo mundo a usar máscara dentro do ônibus. Ações Era, assim, efetivas. Ações efetivas. Só que para fazer esse tipo de análise, a gente volta para aquele problema, a gente precisa de gente. Não, eu não gosto, eu tô começando a me complicar aqui no Feira Pop, eu vou deixar isso pro final. Você já ouviu falar no N Vivo? Não. Depois a gente conversa. Segura o comercial aí. Exato. Mas assim, gente, é muito interessante o que a gente está falando, mas sem esquecer de onde a gente está. A gente está no Hub Feira. Se você não conhece ainda o Hub Feira, venha até aqui. Ana também não conhecia a estrutura. E a gente está aqui no Hub Feira, tem espaço, tem auditório, tem estúdio, tem as salas, tem startups que você pode se conectar, que você pode estar mantendo contato. E a depender aí de quando esse episódio sair, você ainda tem a possibilidade de encontrar a Ana por aqui. Não sei se a Ana vai trabalhar alguns dias por aqui, entendeu? Mas é isso. Show. E várias conversas como essa acontecem aqui no dia a dia. No dia a dia. Você tomando um café ali na cozinha, e se você tem interesse, você deve, alguma coisa do tipo. E a gente pode falar até do curso do que eu não sei quem especificamente está falando. Das bolsas, na verdade. Das bolsas de programação. O Dá Hub, uma olhada no Instagram do Hub, tá rolando, tem startups para você se tornar uma isso. pessoa igual a Ana. Exato. E é muito interessante, e aí já passando aqui do Merchan para a Ana, que é justamente isso, é mostrar que mulheres também podem programar. Isso, mulheres, pessoas de minoria, estou sempre à disposição, inclusive, para quem quiser ajuda, quiser trocar ideia sobre a área. Show. Ana, você conhece o Partido da Rede? Partido da Rede? Não. Sintetizando, gente, ele é na Argentina e eles chegaram num nível que a pessoa que é eleita pelo Partido da Rede tem que fazer tudo que a rede, digamos assim, vota. Então, você abria as discussões, Rodrigo, e aí, Rodrigo vai votar em qual projeto? É a favor ou contra? É a população. Então, você abre enquete e aí a galera chega. É claro que aí você pode ter boots, mas é um avanço. A gente está muito longe, muito longe disso. Chegar num nível desse, na sua opinião? Olha, difícil dizer em termos de tecnologia, mas eu acredito que já tem alguns experimentos na legislação que estão acontecendo, né? Acredito que os mandatos coletivos, eles vão mais ou menos nesse sentido aí. Você tem um mandato coletivo, não sei quantas pessoas são, acho que 4, se eu não estou enganada. E aí, ao invés de eleger uma pessoa, você elege 4, e essas pessoas elas podem rotacionar nas presenças, nas sessões. Tem também, eu esqueci o nome agora, acho que é Mini Público, alguma coisa assim, que é também uma iniciativa para poder trazer mais as pessoas para essas discussões de legislação, de políticas públicas também. Mas tem outras iniciativas que são muito antigas e que elas não estão tipo, conectadas com tecnologia, mas que é muito distante assim, ainda da nossa realidade. Pelo menos foi da minha por muito tempo, que são os conselhos. Você tem conselho da saúde, você tem conselho de esportes, de cultura. Então, por exemplo, social. você chega... Exato. Você pode chegar lá e falar assim, eu quero saber quanto de suporte para o audiovisual a Prefeitura de Feira está dando por ano. E aí você deveria ter esse tipo de informação e esse tipo de acesso. Ou até criar um novo conselho. Por exemplo, a gente resolve que a gente vai criar o Conselho da Transformação Digital de Feira de Santana. Então, a gente poderia também submeter... acredito que a Câmara de Vereadores precisa submeter esse projeto, aprovar, e qualquer cidadão pode ser parte desse conselho. Então, acredito que existem vários mecanismos na legislação brasileira que permitem que a população participe, mas a população precisa saber que existem também essas coisas, porque... Ela precisa querer.
Vamos lá, Ana. Eu tenho uma opinião. Eu concordo com você da participação da população. Mas, da mesma forma, eu continuo achando que conselhos são burocráticos também. Eu tenho uma visão um pouco mais, acho que até utópica. Hoje a gente trabalha num sistema de indireto. Porque a gente elege e essa pessoa lá decide o voto dela. A gente não tem nem a capacidade, sei lá, tipo assim, eu votei em fulano. Todo mundo que votou em fulano agora vai, sei lá, num aplicativo falar pra ele, a pauta é tal coisa. Aí todo mundo vai e vota, sim ou não. E aí a maioria decide e ele vota. Mas eu vou além. Eu acho, como eu volto a falar, se a gente tá começando a discutir de metaverso, por que a gente não tá se discutindo entre a população vir com o seu celular e votar no que ele quer? Você coloca lá 10 pessoas, assim, pouquíssimos deputados. Vamos discutir qualquer coisa. Tal dia vai se abrir de tal horário a tal horário. No número, você tem que ser maior de idade, no número do seu CNPJ, do seu CPF, você que vai votar. Isso pra mim é democracia. O resto, até agora, a gente vive uma coisa meio que maquiado, porque existem modelos piores, mas assim, eu gostaria de votar diretamente em cima de assuntos que eu acredito. Eu não queria mais que o cara que eu votei, por mais que eu acompanhe ele, por mais que eu cobre na rede social, você está falando de transparência nesses processos dentro de Câmara de Vereadores, chega no vereador que você votou e pede para ele falar, você está fazendo o quê? Você está votando, você vai na rede social dele, ele nem te responde, se você vai no gabinete, ele nem te recebe. Então, eu acho que está na hora da gente começar a evoluir nesse processo, evoluir mesmo, principalmente o Brasil. O Brasil tem que parar de tentar ser uma cópia. Galera, isso é uma opinião minha, de Rodrigo. Por favor, não é de ninguém, é só minha. Tá na hora da gente tentar copiar a democracia dos outros países, que tem outras histórias. Você mora na Alemanha. Provavelmente você teve um contato muito maior do que a gente sobre as histórias da Segunda Guerra Mundial e o que a Alemanha sofreu. Eu adoro toda a literatura da Segunda Guerra Mundial, eu adoro. É diferente, não dá pra gente tentar ser a democracia alemã pela história da Alemanha. A gente tem os nossos problemas. A gente tem os nossos problemas, né? a gente tem que resolver os nossos. E hoje, pra mim, um dos grandes problemas do Brasil é uma máquina que sustenta muito político, que não... E pior que é sempre assim, quem chega no poder são os piores. E esses caras não estão querendo resolver nada. E a Prova Viva é como um programa simples, que vai buscar informação no site da prefeitura, derruba o servidor da prefeitura. É complicado. São Gonçalo e Feira é o mesmo servidor? Eu fiquei com essa dúvida na sua fala. Na época era, não sei se hoje Isso ainda pode, Arnaldo? Eu acredito que não. Se a gente não usa... Não. Rapaz, assim, Pode ou depende. Ô, Ana, tu pode Acredito falar que que tu vai pode. voltar, depois tu vai sair do Brasil. A gente que não pode falar. Pode falar, entendeu? Não, mas A gente falando sério chama agora. o diretor para enfrentar o pessoal, fique tranquila. Nada. Não, depende do contrato. Porque como é que a gente vai pegar e, tipo, discutir esse tipo de coisa se, Não por teve exemplo... acesso ao contrato. Outro dia eu fui mandar um e-mail pro pessoal da Câmara, pros secretários, prefeito, vice-prefeito. E quando eu fui no site da Câmara, eu notei que 2 vereadores não tinham e-mail lá. Aí eu escrevi pro pessoal da Câmara, falei, galera, quais são os e-mails aí e tal? Aí eles me responderam passando os e-mails pessoais desses vereadores. Aí eu perguntei, mas cadê o oficial? Tipo, não tem um e-mail oficial? Então, é um negócio assim, pequeno desse jeito, que leva a gente a pensar, pô, será que essa galera tá pensando em termos de privacidade dos dados, de lei geral de proteção de dados, na capacidade dos servidores? Eu acredito que não. E, tipo, se não tem pessoas que estão preocupadas com isso ou que estão priorizando esse tipo de coisa, isso não vai estar lá no edital da licitação. Porque lá no edital ele vai estar assim, ó, você tem que escrever um portal da transparência e tem que ter essas e essas páginas, isso e acabou. A gente volta para a usabilidade, a gente volta para a transformação digital. Exato. Eu tenho uma curiosidade. Pode segurar rapidinho, para não perder o gancho. Já sofreu alguma ameaça? Os dados abertos, não você, Não. Ana Paula. Os dados Não. abertos já sofreu ameaça? Não. Nem eu, nem dados abertos. Mas meus pais ficam com muito medo. Ainda Eu assim. imagino.
Eles ficam, você tá mexendo com isso. Essa geração. É por isso que eles falam bem assim, ainda bem que ela tá na Alemanha. Mas eu acho que é de geração. Quando você... Eu vejo a geração da minha mãe, se a gente começa a falar alguma coisa demais, ela já chega em casa e fala... Aqui, no Feira Pode, a gente... Só tem conversa light, como essa aqui. Minha mãe já fica... Rodrigo, você tá falando demais. Não, fala com o Diego pra não falar sobre isso. Caramba, velho, a gente não pode... Como é que eu vou ter um processo de evolução se a gente não discute nada? Mas que bom que os dados abertos não sofreram ameaças. Vocês já encontraram coisas assim, bombásticas? Bombásticas. Tipo, velho, isso tá muito errado. Não precisa falar se você não quiser, mas tipo, velho, isso aqui é fraude, isso aqui tá errado. A gente já encontrou umas coisas muito suspeitas. Muito suspeito. Gostei da delicadeza, muito suspeito. Muito suspeitas. Mas também... Suspeito, supostamente. Supostamente. Mas também já aconteceram coisas de, tipo, de eu ter achado que eu tinha encontrado uma coisa muito horripilante, mas na verdade eu estava errada. O TCM Bahia, ele oferece, tipo, uns códigos, assim, das despesas. Então, esse código, ele, tipo, é um código bem grande, assim, e cada grupo, ele tem um significado. Então, ele vai, despesas correntes, aí vai, cada um é, tipo, um subnível, né? E ele sofre atualizações. E cada estado tem o seu. E o governo federal tem o seu. Só que nessa época eu não sabia disso. Então eu procurei na internet. Código das despesas. Aí beleza. Aí achei um lá de Minas Gerais. Aí eu baixei e dei match com as despesas da prefeitura. Não, foi da Câmara na época. E aí tinha lá compra de armas. É tipo, lugar pra guardar vaca. Aí eu mandei mensagem falando, Velame, velho, você não tem noção do que encontrei aqui, maluco. Prepara o texto, bora. Velame, escândalo do século, caralho. E aí, eu não. Aí o Velame, não, rapaz, a gente tem que ver isso aí direito. Eu falei, tá bom. Aí eu defendendo a classe de jornalista. Exato. Aí eu, programadora, né, empolgada ali, só queria saber de ver logo o resultado. Aí escrevi um e-mail pra Câmara, escrevi um e-mail pra Prefeitura falando, encontrei esse negócio aqui meio suspeito, de negócio de compra de armas, não sei o que, isso aqui procede e tal. E eles me responderam super educados, tipo, apontando onde é que tava o arquivo certo, explicando como é que funcionava e tal. E aí tudo se resolveu, eu não achei mais nada bombástico. E aí você mostra, Ana, assim, como seria interessante, né, a gente ter uma unificação desses códigos. Uhum. Porque a estrutura, o Rodrigo estava fazendo aqui os desabafos dele, mas a estrutura ela é feita para que você não tenha o domínio da informação, da coisa. Porque seria muito mais interessante a gente ter uma estrutura de códigos única, padrão. Desburocratizar, cara. Nacional, mas não. Mas tem várias outras coisas que entram nisso aí. Tal, mas é isso. Por exemplo, o fato do Brasil ser separado em federações, né? Sim. Então, isso já dá o poder, tipo... Pra gente ter essas mudanças, dá autonomia, mas ao exato. mesmo tempo você traz esse tipo de desafio. Que é justamente, muitas vezes, o interesse, porque eu distancio quem, digamos, está lá bisbilhotando, querendo saber o que não é para saber e tal, e por aí vai. Mas assim, a curiosidade conta pra gente o porquê daquela sua foto de capa ali do Twitter, que é muito interessante, velho. Pra você que não viu a foto, tem lá bem assim, prezado Ana Paula, não é isso? Senhor Ana Paula. Senhor Ana Paula. Prezado Senhor Ana Paula. O que foi isso? Foi um pedido de informação que eu fiz. Eu não lembro exatamente qual foi o pedido, porque já foram muitos sem resposta da prefeitura. Alô, Cobé. E aí, eu fiz o pedido de informação, escrevi o texto bonitinho, segundo a Lei de Acesso à Informação, gostaria de pedir tal coisa, no formato aberto, tal. E aí, sei lá, não sei quantos dias depois eu recebo... prezado senhor Ana Paula. Tipo, os caras não conseguiram botar nenhum A no final. Tipo, algum copy-paste lá, sei lá, qualquer coisa. É tipo aquele Ctrl-C, Ctrl-V de várias respostas, tipo, mete aí, velho. Pois é. Aí eu achei maravilhoso e coloquei como capa do meu Twitter.
É uma chacota. Agora, É surreal isso. agora eu vou... É bom que você tá falando disso, porque o professor Marcos Villa, já ouviu falar dele? Não conheço. Ele é um ainda. historiador fantástico, deu aula na USP, hoje ele tem um canal no YouTube. E ele sempre fala que ele tem... Eu não vou relembrar a fala, então eu não vou falar para não falar besteira. Mas é como o Brasil é um país que a piada parece que tá pronta. E você que tá fora do Brasil deve identificar isso. Porque o que eu escutei a minha vida inteira é que os alemães são extremamente organizados. Isso é verídico? Mais ou menos. Não são? Mas as coisas lá aparentemente funcionam. Funciona, mas assim... Funciona para algumas coisas. A transformação digital ainda não chegou na Alemanha, por exemplo. Não? Não. Tudo é uma carta. Meu Então, Deus. você, por exemplo, tem que sei lá, um exemplo que eu gosto é do plano de saúde. Você acabou de chegar na Alemanha, você se registrou, tá tudo certo. Aí você se cadastrou no plano de saúde, a empresa fez para você lá tudo. Aí você vai receber pelo menos 3 cartas. É tipo uma carta... Oi, você acabou de ser cadastrado no TK Plano de Saúde, blá, blá, blá. Bem-vindo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. A gente vai te mandar uma outra carta com o seu cartão. Aí, beleza. Aí chegou outra carta com o seu cartão. Oi, esse aqui é o seu cartão. Oi, esse aqui é a sua senha. Oi, esse aqui é a sua contrassenha. E, tipo, tudo é uma carta. Aqui você vai na academia... por exemplo, eu venho pra cá, eu vou na academia, malho um mês e acabou. Eu não me preocupo mais. Na Alemanha, eu tenho que pegar... Eu só consigo entrar na academia se eu me matricular por 1 ano, 2. E aí eu tenho uma época certa para poder cancelar. Senão eu não consigo cancelar. Então, sei lá, 6 meses antes do seu contrato terminar, você tem que mandar uma carta. E aí, Jesus Cristo, é muito difícil. E aí a gente não tem essa visão porque, tipo, outras coisas lá funcionam bem. Por exemplo, transporte nas grandes cidades funciona, o transporte público é simplesmente sensacional. Eu sinto saudade da minha bicicleta quando eu tô aqui. E aí, só que tem essas coisas também, entendeu? Você tem sites muito burocráticos. Durante a pandemia, o governo sofreu muito porque tudo era muito presencial, então ainda não estava preparado. Tiveram que criar sites a toque de caixa para poder atender a população. Então, essas coisas assim, a gente não tem visibilidade. Max Weber é alemão. Não, mas é porque é engraçado você falar isso. Tem uma influenciadora que hoje ela mora no Brasil, é casada com um brasileiro, ela fala que na Alemanha... Aqui no Brasil, qualquer lugar que você chega, qual é a pergunta que eles fazem? Você vai comprar qualquer coisa, CPF? Qual é o número do seu CPF? Eles pedem o número do seu CPF para qualquer coisa. Diz que lá na Alemanha não. Porque eles têm essa herança do governo nazista que eles não aceitam mais porque eles acham que é uma forma de controle. Sim. Agora, você que está morando fora, dá para fazer um paralelo da cidade, qualquer cidade da Alemanha, com feira? Tem alguma característica, tem algo que seja parecido ou algo que é muito diferente, tirando o transporte público, a segurança pública, a educação pública? Berlim, por exemplo, é uma cidade muito plana, que nem feira. Por isso que eu sempre penso em feira, no ciclismo, em como a gente perde, tipo... Na verdade, eu sempre acho que feira poderia ser referência em diversas coisas. Feira poderia ser referência no ciclismo, poderia ser referência, por exemplo, em startups. Sempre houveram empresas fazendo coisas inovadoras aqui em feira. Feira sempre produziu várias pessoas muito fodas na área de tecnologia. Mas boa parte dessas pessoas estão saindo. E agora a gente vê esse movimento, tá rolando Santana Valley, agora tem o Hub Feira, que eu acredito que essa parceria com a prefeitura, por exemplo, foi uma coisa muito inédita. Mas antes, por exemplo, eu lembro que, sei lá, uns 10 anos atrás, tinha um negócio chamado NEC, eu acho. Nem lembro disso. Eu nem lembro o sigla direito, mas existia um núcleo de tecnologia em Feira de Santana. Só que o formato era outro, tempos eram outros, entendeu? Então, enfim, é difícil. Nem lembro porque eu comecei a falar disso agora. Porque era o paralelo. Feira, com Berlim, você falou sobre... Feira e Berlim tem um aspecto geográfico parecido. Isso. Ok. Voltamos nisso. Tem um aspecto geográfico parecido.
E eu acho que essa é a única coisa, assim, que me lembra. O alemão bebe muito também? Bebe bastante. Igual o pessoal de feira? Rapaz, eu acho que não. Acho que feira bebe mais. E a gente só não tá como o país que mais bebe cerveja no mundo porque a gente tem muito evangélico, sabia? Isso é sério, pô. É sério. O Rodrigo e as estatísticas dele. Ana, pode procurar. Traz os dados. Onde é que você encontrou Estamos isso falando aí? de dados e ele tá trazendo o dele. Ele tá achando que é assim, diretor. As estatísticas dele aí. O único dado que é dado do Rodrigo é essa aí da cerveja. O que você sente mais, digamos assim, falta quando você está em Berlim, em comparação com Feira de Santana? Você procura lá e não encontra. Acho que é comida. Eu sempre falo para todo mundo que eu conheço que Feira de Santana tem um turismo gastronômico fantástico e que as pessoas estão perdendo de não estar visitando aqui. Quando eu chego aqui, meu Deus do céu, todo dia é uma coisa diferente. Hoje mesmo comi maniçoba, ontem açaí, domingo tripa e é isso aí. É isso aí. Olha, a gente foi num evento aí, mas aí tava um pessoal de São Paulo, pensou, que isso? O que é isso? Isso aqui. Foi mesmo. O pessoal lá de Canudos, quando a gente tava. Ana, mas assim, beleza. Quero te fazer a seguinte pergunta. Como é trabalhar no Nubank? Olha só, eu comecei no Nubank no final de outubro, então eu ainda sou uma novinha, como eles chamam lá as pessoas que acabaram de entrar no Nubank. E eu tô gostando pra caramba, porque antes eu ficava meio assim, na dúvida, sabe, de como seria trabalhar para uma empresa brasileira morando na Alemanha, porque um dos propósitos de estar morando fora é justamente ter contato com pessoas de outras culturas e ter a vivência de estar fora de casa, né? Mas foi super interessante ver, tipo, várias pessoas, vários gringos trabalhando no Nubank e ver como é foda, assim, ver uma empresa brasileira dando super certo. Então tem sido, assim, fantástico. Tô gostando pra caramba. O Nubank vai ser o maior banco do mundo, na sua visão? Ou pelo menos lá dentro eles discutem isso? Porque às vezes eu tenho essa impressão. Que o Nubank não para. É sério, eu entrei no Nubank... Eu defendo o Nubank porque eu guardava dinheiro em casa, velho. Eu acho que todo mundo aqui é cliente no Nubank. Velho, eu guardava dinheiro, eu odiava tanto o banco, mas eu odiava... A mesma burocracia do governo tinha no banco. Eu falava, velho, eu vou enterrar dinheiro em casa, mas eu não vou botar o dinheiro no banco. Até o Nubank... Eu não tinha cartão de crédito. Meu segundo, porque eu tive um quando eu era mais novo. O meu cartão de crédito foi o Nubank. E hoje, se alguém me liga me oferecendo um cartão, que ofensa. Eu falo, não. Aqui não. Aqui não. Agora que o Nubank me deu tudo, não quero vocês, mas não. E o Nubank continua nesse processo. Tem coisas que a gente não pode conversar aqui, mas o Nubank vem se transformando em algo que eu não consigo nem mais mensurar. E eu fiquei surpreso de saber que tem escritórios Isso. na Europa, na América do Norte. Isso, América do Norte, América E Central. América do Sul. Eu ia falar América Latina, na verdade. América Latina. Que é uma empresa 100%, não é 100%, porque um dos sócios é colombiano, não é isso? Uhum. Mas onde eles têm a menor participação em termos de mercado. Eles têm acho que 0,6%. Não, mas você acha que o Nubank vai ser o maior banco do mundo? Olha, eu não sei se banco, mas uma das missões do Nubank é ser uma das instituições mais influentes do mundo. Então, eu acredito que já estamos no caminho certo. Já está no caminho. Mas, Ana, como é que foi? Você foi fazer um processo seletivo, recebeu aquela ligação, ou você que é do Twitter recebeu aquele direct trabalhando no Nubank? Não, na verdade, eu caí lá meio de paraquedas, porque... No ano passado, eu tive que ficar sem trabalhar, né? Tive uma ocorrência, digamos assim, na minha família, eu tive que ficar meio que na espreita ali para qualquer momento ter que vir para o Brasil, né? Então, eu aproveitei para, estudar alemão um pouco, e aí fiquei basicamente dedicada a dados abertos de feira. E aí, no final do ano, eu decidi... Na Alemanha. Eu já tinha passado 2 meses aqui no Brasil, porque eu tinha saído do meu emprego e tinha decidido que eu queria fazer trabalho voluntário aqui uma época, que foi quando o Dados começou, né?
E aí, tinha passado o ano todo sem trabalhar, e aí no final do ano, a farra acabou, né? Acabou o milho, acabou a pipoca, vamos voltar pro trabalho. Foi a primeira vez que eu tinha feito isso, na verdade, né? Tirando esses... Um ano sabático. Só não foi sabático porque o ano passado foi uma merda, mas... Mas não foi só pra você, não. Foi pro mundo. Foi muito ruim ano passado, mas beleza, vamos voltar a trabalhar. E aí, eu entrei numa empresa, uma empresa alemã bem tradicional. E Qual é o nome, desculpa? O nome é falar... IIB. IIB. Escreve do mesmo jeito que fala mesmo. Essa empresa é do sul da Alemanha e eles basicamente estão aí no mercado há 20, 30 anos e eles trabalham basicamente oferecendo relatórios de inteligência sobre o mercado imobiliário alemão. Então, o mercado imobiliário super aquecido, tipo, as coisas com os preços lá em cima, em Berlim é horrível para achar apartamento. Então, os dados se tornam cada vez mais relevantes, né? Aí entrei nessa empresa, tipo, a experiência com dados foi essencial para eu poder conseguir a vaga, porque me deu várias coisas. Os dados abertos. Nossa. Então, muitas coisas que eu fazia no Dados Abertos de Feira, eu pude fazer lá também. Durante a pandemia, a Alemanha passou uma lei que falava que as empresas que pudessem ter os funcionários em trabalho remoto, elas deveriam oferecer essa opção. Então, quando eu entrei, o pessoal falou, não, você vai poder trabalhar remoto, mas todo mundo vai voltar para o escritório. No meio do ano, o pessoal suspendeu essa lei. E aí, a empresa queria obrigar todo mundo a voltar a trabalhar no escritório. E aí, eu falei, não vai dar para mim. Tinha acabado de adotar um cachorro, meu Deus, ele é muito fofinho. E aí, também, eu tinha gostado de trabalhar de casa. E naquela época, a variante Delta estava lá comendo no centro. Então eu falei, não vai dar para eu pegar e voltar a trabalhar no escritório como se nada tivesse acontecendo no mundo, né? Aí eu falei, vocês não vão abrir uma exceção, não? Não. Então eu vou embora. E aí eu pedi demissão. E aí eu tenho uma amiga que trabalha no Nubank. Ela falou, aqui no Nubank a gente tem um pouco... Brasil ou essa amiga? Lá de lá, Berlim, okay. Ela é peruana, mas já morou no Brasil e tá morando lá em Berlim atualmente. Ela falou, a gente tá com vaga aí no Nubank, hein? Aí eu, falei, rapaz, será que eu consigo passar nesse negócio? Tá, vamos lá, né? Aí apliquei e, tipo, o processo foi super extenso, mas acabei passando. Aí foi assim. Então quer dizer agora que se a gente ligar pro Nubank pra falar, a gente fala, dá um alô pra Ana aí, viu? Se a gente tiver com problema com cartão de crédito... Quero falar com a Ana Paula. Sou amigo da Ana aí, viu? Aumenta o limite. Boa, eu gostei dessa, velho. Eu sou amigo da Ana, ela pode mandar foto. Quero aumento de limite. É difícil conseguir um aumento de limite no Nubank, velho? Não. Então tá fácil pra vocês, porque pra mim... Pra mim foi de boa, pra você como Pra mim foi? foi de boa. Eu não sei o que você anda fazendo. Eu descobri que eu sou baixa renda, então... Eu não sei o que você anda fazendo. Eu não faço nada, Você mas... tá pagando atrasado. Mas o que você faz, Ana, no Nubank? Então, eu sou engenheira de software, né? Ou seja, programadora, no bom português. Mas eu trabalho na parte de infraestrutura de dados. Então, por exemplo, se alguém no Nubank quiser saber se a pessoa ela pode ter um aumento, por exemplo, de... Opa, aí eu... No limite. Quantos clientes a gente tem, quantas pessoas estão sem pagar a fatura. Esse tipo de informação, a gente precisa oferecer uma plataforma onde elas possam fazer acessar esse tipo de informação de maneira confiável, rápida e fácil. Então, hoje eu trabalho num time assim, muito específico, mas basicamente é parte dessa plataforma. Tem algum outro brasileiro no seu time? Tem um brasileiro, sim. Mas no meu time tem um brasileiro, tem alguns indianos. E deixa eu ver se tem mais. Alguns indianos. Esses caras estão em tudo que é lugar. Mas você... Eu falei alguns porque eu não lembro de cabeça. Eu acabei de entrar no time. Mas vocês se encontram fisicamente ou é tudo cada um do seu quadrado? Até o mês passado a gente estava se encontrando fisicamente, só que como os números cresceram bastante lá, o escritório fechou e vai ficar fechado até março. Você já puxou o gancho? Por quê? O que aconteceu com a Alemanha?
Por que os números voltaram a crescer dessa forma novamente na Alemanha? Porque a Alemanha, tipo, ao contrário do Brasil, não tem uma cultura forte de vacinação. Meu Deus. E aí, lá o esquema é totalmente diferente, né? Aqui você tem, por exemplo, tá rolando uma onda de, sei lá, gripe. Você vai no posto de saúde, você toma sua vacina, vai para casa tranquilo, suave. Lá não, lá você tem que ir num centro específico ou então no seu médico de família e, tipo, explicar por que você quer tomar aquela vacina. Falar, não, eu tô viajando pra Índia, então eu preciso ter a vacina pra febre amarela. Aí, beleza, toma aqui. Às vezes você tem que pagar a vacina para depois ser reembolsado pelo plano de saúde. E essa vacina, ela não é barata. Então, tem essas coisas. Mas o povo alemão é anti-vac? Tem muitos antivac. É mesmo? Por exemplo, na Alemanha, hoje, se eu não me engano, tá por volta de 60% a vacinação e em Berlim 70%. Eu sei que da Europa, o país que tem a melhor, digamos assim, os melhores números em que a população se vacinou e está totalmente imune é Portugal. Isso. Acho que chega a mais de 90% da população. Também. Mas também Portugal, também de Portugal. Não, mas proporcionalmente falando, Certo. é um número proporcional. Não, eu sei. É igual Israel. Israel já resolveu o problema da vacinação deles lá. Já voltaram para os problemas que eles viviam normalmente. E aí, Ana, a gente está falando de saúde e tal, mas se eu não estou enganado, não existe um sistema público de saúde na Alemanha. Nossa, aí você me pegou agora, porque eu acho bem difícil de explicar como é que é o esquema. Mas assim, tem o sistema público e privado, só que o público ele funciona como privado aqui no Brasil. Você tem a sua carteirinha, e aí você vai no seu médico de saúde, essas coisas. O que vai mudar, salvo engano, é tipo a porcentagem que você vai pagar e os médicos que você vai ter acesso. O meu mesmo, por exemplo, chama estatuário, é o público. E aí a empresa paga uma parte, acho que o governo paga outra, se não me engano, e o empregado paga outra também. Então a forma do imposto lá funciona diretamente? Você paga o imposto direto na saúde? Porque se é público, você está pagando o imposto. Nossa, aí agora você me apertou sem me abraçar, viu? É porque eu não sei como é que funciona o sistema tributário alemão. Uhum. Mas do jeito que você está falando, parece que é um imposto direto. Você vem e paga o imposto para aquilo. Não é que nem o brasileiro, que tudo está embutido imposto e depois o governo federal vem fatiando. Mas já é retido direto na fonte, entendeu? 40% ali, ó, do seu salário. É bastante. Pesado, velho. Mas agora, pergunta se um dia alguém morre na fila. Acontece isso na Alemanha? Acho que não. Entendeu? Angela Merkel, na sua opinião, é uma boa gestora? Eu acho ela fantástica. Como é passado na mídia ou não? Eu acho ela incrível. Eu acho Por quê? ela uma grande mulher. Porque eu acho ela pragmática. Ela, por exemplo, ela é de um partido de direita, ela é de um partido cristão, e, tipo, nem por isso ela deixou de tomar decisões que eram, tipo, embasadas na ciência, embasadas, tipo, no bom senso, numa linha mais social-democrata ali. Então, eu acho que isso é uma coisa que é difícil de alcançar. E também ela, como pessoa, assim, pelo que eu vejo, é uma pessoa muito peculiar, interessante. Ela resolveu, por exemplo, não morar na residência oficial. Ela mora, tipo, num prédio que qualquer pessoa em Berlim poderia estar morando. Ela vai no supermercado fazer as compras dela. Então, é uma pessoa que, poxa, 16 anos no poder. Com certeza foi uma das mulheres mais influentes do mundo. Sim. Comandando uma das maiores economias do mundo e ainda assim conseguiu continuar simples e poderosa. E sai em alta, né? Ao menos cá, pra gente que recebe Sim. as informações, ela na mídia ela tá totalmente em alta e fez, acho que a passagem de bastão. Tá saindo na hora certa. Exato. Enfim, e ela é uma física. Muita gente nem sabe a formação dela, mas ela é uma física e aí tem essa capacidade toda, enfim. Ana, a gente está chegando no nosso encaminhamento, encerramento e tal, mas o que fica é o seguinte: quem quiser ajudar, quem quiser contribuir para o social, quem quiser fazer parte do time Dados Abertos, onde é que essa pessoa vai, o que é necessário, enfim. Uhum. Como é que ela pode ajudar, o que é que ela sabe, o que é que está precisando, por favor. Então, antes de passar para o como ajudar no Dados Abertos de Feira, eu queria abordar mais o tipo como ajudar de maneira geral, né?
Então, você pode simplesmente adotar uma coisa no seu bairro. Sei lá, tem uma rua que está muito esburacada. Pô, adota essa rua, sabe? Começa a publicar no Twitter, no Instagram, tipo, marca o vereador que você votou, enche o saco do prefeito, do secretário. Procura saber quem são eles, né, na real. E aí, se você não tem tempo de fazer isso, sei lá, pega um financiamento coletivo de um projeto que tu acha interessante e doa, sei lá, R$5, R$10 para esse projeto. Você não precisa ficar grudado numa causa para a vida toda, sabe? Você pode, tipo, simplesmente ajudar num projeto pontual, fazer alguma coisa por um mês, por uma semana, um dia. Com certeza já vai aliviar a barra de outras pessoas que estão ali fazendo o projeto acontecer. E quem quiser saber mais sobre dados abertos de feira e se voluntariar, pode acessar www.dadosabertosdefeira.com.br. Pode falar até no direct. Ali, eu não sei fazer essas coisas. Deletivo. É isso aí, gente. Vocês podem acessar www.dadosabertosdefeira.com.br. Lá a gente tem a consulta, a nossa base de dados, então todo mundo pode ver todos os dados que a gente já disponibilizou, ver os voluntários. Nem todos os voluntários estão no nosso site, porque a gente deixou opcional para as pessoas poderem, tipo, mostrar foto, ter redes sociais e tudo. Aí vocês podem ver algumas carinhas por lá e ver também os nossos projetos dentro do Dados Abertos de Feira, que são os nossos projetos de código, coisas que a gente já fez também. O nosso podcast também, a gente tem um podcast. Isso mesmo. E é isso aí. E ver o mapa de calor também, se você ficou curioso e tem esse interesse, pode ver lá os tipos de crime, os tipos de ações que estão acontecendo. E eu acho que só você esqueceu do grupo no Telegram. Eu nem sei como é que fui parar naquele grupo do Telegram. Mas tem o grupo do Telegram também, viu, gente? Sim, Dados Abertos de Feira. E eu acho que todos esses links, na verdade, estão no nosso site, né? Pro Instagram, Twitter, Telegram. Os devs também aí, GitHub. Ana, muito obrigado, de verdade, por ter aceito o convite. Ela veio direto da Alemanha só para essa conversa. Verdade, hein? O que rola nos bastidores é quando o Ferapod convidou, ela pegou o avião e veio. Mas eu acho que ela estava na Alemanha ainda. Eu acho que você não estava em viagem, não, entendeu? Eu acho que não. Foi semana passada? Eu acho que eu estava no meio do caminho, na real, eu acho. Tá vendo? Perdido por aí. Mas muito obrigado. Bater um papo com você. O que motiva a gente a ter o Ferapod, a manter fazendo o Ferapod, dar essa luz para pessoas como você. Eu conheci a história, agora eu tô fascinado pela pessoa, Ana. Não tô só puxando seu saco, não, tô falando de verdade. Obrigada. E eu só tenho mesmo que agradecer. Eu vou usar uma fala daqui de Diego. Hoje eu me senti mais inteligente. Muito obrigada a vocês pelo convite. Eu tô realmente honrada de estar aqui. Eu vi os outros convidados do Ferapod e falei, gente, eu tenho que botar uma roupa bonita pra ir lá. Que nada aqui, A gente faz roupa, não? Eu lembrei disso, velho. Assiste lá, o da especialista em moda, que você vai ver como é que a gente tá bem aqui, viu? O rapaz de uma camisa só, mas enfim. E assim, Ana, é muito bacana isso, porque de fato a gente reitera e cada vez mais acredita nisso. Feira tem um potencial muito grande, tem pessoas talentosíssimas e pessoas também que são acolhidas aqui por essa cidade. Dias atrás a gente estava aqui com um convidado que ele atualmente já voltou para a Inglaterra. Uhum. Então a gente está internacionalizando internacionalizando a coisa aí. Um dia eu estou na Inglaterra, outro dia eu estou em Berlim, mas assim, sempre conectados com Feira de Santana. Eu acho que isso que é o mais interessante. Cada um na sua área, cada um fazendo coisas diferentes. Eu acho isso fantástico. Então você que está assistindo a gente e que às vezes fica até com esse, muitas vezes, complexo ali de inferioridade, ou como é que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer diferente, porque isso é tão distante de mim, velho, tá muito próximo, a gente já fez o convite, vem cá no Hub, você tem as redes sociais, sai do WhatsApp, vai dar uma olhada no Twitter, ou então vai no Instagram e pesquisa alguma outra coisa diferente, assiste o podcast lá do Dados Abertos, e o recado final, como vocês já sabem, segue a gente nas redes sociais, dá uma olhada na nossa conta no YouTube, tem muito vídeo interessante, com muito conteúdo na área de empreendedorismo, tecnologia, culinária, moda. Todo mundo aqui de feira, viu? Todo mundo de feira, ou que, de alguma forma, passou por Feira de Santana e fez a diferença. É isso. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Uma ótima noite. Valeu, Ana. Valeu, Rodrigo. Valeu, gente. diretor. Obrigada. Valeu todo mundo.